Pode se sentar, por favor. Pega, por favor, sua Bíblia, deixa aí aberta no Salmo 42. Quero dizer para você aqui, não sei se você recebeu, provavelmente você tenha recebido, quando você chegou aqui, esse roteirozinho aqui. A gente fez assim, bem bonitinho, para você poder guardar, pelo menos durante 3 semanas, e fazer anotações sobre as palavras que nós vamos ministrar. Durante 3 quintas-feiras nós vamos ministrar aqui dentro desse assunto, depressão e graça. Nós queremos abordar esse assunto a partir da palavra de Deus, encontrando a cura por meio da fé. Parece pretensioso dizer cura, mas não é, porque nós falamos em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. Nós estamos buscando de Deus exatamente isso. E quero assim ler com você mais uma vez versículo 5 do Salmo 42. Antes de ler, só um lembrete aqui, olha, nós estamos aí nos preparando para nosso junta-panelas, ok? Nosso junta-panela da roça, que é tipo, como se fosse a nossa festa caipira. Não é, por isso que não chama panela, nem panela caipira não chama panela da roça, que nós vamos voltar a fazer a nossa festa caipira, se Deus quiser, do jeito que a gente faz. Mas nesse momento é com junta-panelas. E aí procura depois a Gilma, tem informação ali atrás, tem o zap lá para você se informar como é que você participa, para todo mundo participar, tá bom? Nada vai ser vendido não, é só para a gente poder se encontrar e comer bem, porque mineiro gosta de comer coisa boa, e a gente faz muita coisa boa. Está com a Bíblia aberta aí? Salmo 42, verso 5. Essa pergunta aqui, ó, é a pergunta da noite. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A mensagem dessa noite, que na verdade não é um sermão, é uma palavra, é um estudo, é uma reflexão. Você pode dar um monte de nome, não é um sermão. Mas a palavra se chama depressão, esperança em meio à luta. Eu quero fazer mais uma oração com você. Você já fez uma oração nessa noite pedindo a Deus para falar com você? A Bíblia diz o seguinte: esta é a confiança que nós temos em Deus. Se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. É uma afirmação bíblica. Se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Deus nos deu a palavra. Ele quer falar. Deus quer falar. Você vai pedir uma coisa que é conforme a vontade dEle ou não? Isso aí é certeiro, irmão. Se você pode ter certeza que Deus quer falar. Então pode pedir. O Senhor Deus vai falar. Peça a Deus agora: Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor fale, que o Senhor nos traga o entendimento pelo Espírito do Senhor, irmãos. Nós possamos aplicar aquilo que nós aprendemos hoje na nossa vida, que isso seja fonte mesmo de restauração e bênção. Oramos em nome de Jesus, amém. Irmão, segundo uma matéria do dia 28 de junho de 2022, 2 dias atrás, aí, uma matéria da BBC News Brasil, a OMS estima nesse momento que cerca de 322 milhões de pessoas no mundo estão hoje sofrendo com depressão. Você consegue imaginar que número é esse? 322 milhões de pessoas, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, estão no mundo hoje sofrendo com
depressão. E a OMS não usa essa palavra assim do popular como muita gente usa. Ela está falando de doença, ela está falando de algo diagnosticado, sério, algo com características muito concretas. E o Brasil tem 210 milhões de pessoas no total. Então, se todos os brasileiros tivessem depressão, para completar o número ainda ia faltar aí mais de 100 milhões, 19 milhões de pessoas. 112, né? Milhões. Confundi com 29 aqui, porque os Estados Unidos tem 329 milhões de pessoas. É quase que toda a população dos Estados Unidos, para dizer assim, quantas pessoas na Terra estão hoje com depressão? Segundo a avaliação da Organização Mundial da Saúde, os Estados Unidos inteiro. Agora tem um outro dado que também está nessa reportagem, que é o seguinte, que esse número é 18% maior nesta década do que na década passada. Significa que entre os anos 2000 e 2010, fazendo um cálculo assim, mais aproximado, né? Década ali de 2000 a 2010 para 2011, 2020, essa faixa aí, houve um crescimento de 18%. É muita coisa para tão pouco tempo. Um crescimento enorme de pessoas que estão enfrentando a depressão. Esses números precisam chamar a nossa atenção. A gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, para que a gente possa se perguntar por que é que está acontecendo. O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo no nosso tempo que não estava acontecendo na mesma intensidade só há 10 anos atrás? E aí, vou parar por aqui, que eu só estou pegando assim um recorte dessa reportagem que eu li nessa semana, meio que por acaso, né? Que a gente começa a pesquisar os negócios, o Google começa a mandar para a gente, né? Acho que é por isso que veio reportagem disso para mim, no meu celular. Agora, o que é a depressão? A gente precisa pensar nisso de uma forma. Olha, muita gente, qualquer coisa hoje em dia, o povo fala que é depressão. Estou deprimido, hoje eu amanheci meio deprimido, fulano está deprimido, eu achei fulano meio deprimido. Isso é bobagem, irmão. Desculpa, vou bem diretão assim, porque para você usar uma palavra, olha, a gente tem que escolher essa palavra, sabe? Para a gente poder não depois ficar perdido. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Se eu disser que o carro que está parado ali fora é lindo, e passar um outro carro, passar uma Porsche aqui, eu vou falar assim, como é que eu vou chamar essa Porsche? Porque eu já falei que aquele ali é lindo. Qual é o nome que eu tenho que dar para esse outro que é mais lindo ainda do que o outro? Ao invés de você ficar usando os superlativos, usando as palavras, olha, a pessoa está triste, vai falar, estou deprimido, estou com depressão, fulano está com depressão. Não, irmão, tristeza, existe essa palavra, sabe? E até tristeza tem gradação, um pouco, né? Agora, depressão, quando eu usar a palavra depressão aqui, eu quero usar no sentido médico, no sentido assim, vamos usar a classificação médica para que você possa entender, porque quando eu disser não depressão e eu usar outra palavra, você sabe que eu estou usando outra coisa, e quando eu comparar uma palavra com depressão, eu quero que você consiga se situar, para que a gente tenha uma boa comunicação, tá bom? E aí eu trouxe aqui, esse aqui que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Isso aqui é tipo assim, como se fosse a Bíblia da psiquiatria. Porque eu estou usando a palavra Bíblia, ainda mais na igreja, usar essa palavra é complicado, né? Mas no sentido de ser uma fonte de verdade,
no sentido de ser uma fonte de referência, a fonte mais segura para aqueles que trabalham nessa área de saúde mental. Então, qualquer pessoa da área de saúde mental vai ter como referência esse livro que está aqui na minha mão. Essa aqui é a versão mais nova desse livro, porque com o passar do tempo, os termos às vezes mudam um pouco e as classificações mudam. O que é depressão? Se você olhar tempos atrás, nem a palavra era usada. Mas olhando aqui, então eu não quero ser muito exaustivo, eu quero só citar algumas coisas aqui para você, só para a gente começar uma conversa, e eu peço a você que tenha paciência, porque é uma conversa de 3 encontros. Então hoje eu não sei até onde eu vou conseguir chegar, mas eu quero que seja onde for que eu chegar, eu consiga chegar com você assim, com muita clareza, e vou devagar, para a gente chegar raciocinando juntos, para que quando nós chegarmos às aplicações bíblicas, às conclusões a respeito, você esteja assim, tá muito bem explicado, eu compreendi o que é que estava sendo falado. Então eu estou aqui com esse DSM-5, e ele diz aqui que os transtornos depressivos incluem transtorno disruptivo da regulação do humor, transtorno depressivo maior, incluindo episódio depressivo maior, transtorno depressivo persistente, distimia, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substância e medicamento, transtorno depressivo devido a outra condição médica, outro transtorno depressivo especificado e transtorno depressivo não especificado. Você já vê que até no meio médico tem muitos tipos diferentes. Então você vê que vamos ter cuidado para usar a palavra, né? Muitos transtornos que estão relacionados à depressão estão ali dentro daqueles transtornos depressivos. E a característica comum desses transtornos é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. Então, esse humor triste, esse vazio, essa irritação é acompanhado de alterações somáticas, ou seja, alterações no corpo, sintomas do corpo, e esses sintomas, esse conjunto todo, chega ao ponto de começar a atrapalhar o funcionamento da vida dessa pessoa. Aí estamos começando a falar de algo que possa ser chamado depressão, ok? Então não é só tristeza, nem é tristeza profunda, é quando isso já chega a um ponto de que começa a somatizar, ou seja, começa a aparecer sintomas físicos na pessoa de alguma ordem, e ainda mais isso começa a tirar da pessoa a condição de viver uma vida normal, e ela começa a ter problemas na sua própria vida. O transtorno depressivo maior representa a condição clássica desse grupo de transtornos. Aí, pegando como exemplo o transtorno depressivo maior, você viu que tem um monte, né? Só como exemplo, para a gente começar aqui, é caracterizado por episódios distintos de pelo menos 2 semanas de duração, ou seja, precisa ter acontecido um episódio, pelo menos durante 2 semanas, direto, 2 semanas de duração, embora a maioria dos episódios dure um tempo consideravelmente maior. Então, para começar um diagnóstico, tem que ter pelo menos 2 semanas para o médico considerar que pode ser mesmo depressão, envolvendo alterações nítidas, baseado em um único envolvendo alterações nítidas no afeto, na cognição e em funções neurovegetativas e remissões interepisódicas, alterações nítidas no afeto, nos relacionamentos, na cognição, raciocínio, pensamento, funções neurovegetativas, funções do corpo de uma forma geral, né? O diagnóstico baseado em um único episódio é possível, embora o transtorno seja recorrente na maioria dos casos. Atenção especial é dada à diferenciação da tristeza e do luto normais.
Uma forma mais crônica de depressão, o transtorno depressivo persistente, que é a distimia, pode ser diagnosticada quando a perturbação do humor continua por pelo menos 2 anos. Então nós temos a depressão, que tem um conjunto enorme aqui. Pegamos aqui a depressão maior, que tem esses efeitos físicos e na vida da pessoa, e aqui ainda diz que tem a distimia, que é quando isso prolonga por mais de 2 anos. É um transtorno depressivo persistente e por aí vai. Eu fiz isso aqui, irmão, eu sei que é chato fazer isso aqui, mas é só para deixar bem claro para você que essa palavra não é para a gente usar de qualquer maneira, e que existe uma condição clínica médica, uma condição clínica que é chamada de depressão. Então existe algo muito específico para ser chamado de depressão, ok? Estamos até aqui tudo bem? Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Depressão envolve tristeza, nem sempre tristeza envolve depressão. Nós vamos desenvolver um pouco mais isso aí para frente. Mas existe. Então, se existe, como é que isso é encontrado? Como é que é feito o diagnóstico? E aí eu quero que você pense comigo. Não existe um exame clínico para diagnóstico de depressão, no sentido de um exame de sangue, um exame de imagem. Você não vai lá tirar um tubinho de sangue, aí sai lá o resultado, depressão. Não tem, não é assim. Vamos fazer aqui uma imagem do cérebro da pessoa, olha, esse cérebro é deprimido. Não existe isso. Não existe nenhum exame laboratorial que, através de alguma substância que está presente no corpo ou ausente no corpo, exista um diagnóstico por causa disso de depressão, ok? Não existe. Então, como é que é feito o diagnóstico? Por que eu preciso falar isso, irmão? Você já achou que você estava deprimido? Você falou, acho que eu estou com depressão. Ou talvez alguém já disse que você está com depressão. Pode ser até que um médico sugeriu que você estivesse com depressão. Eu quero que você entenda, você é uma pessoa que pensa, certo? Então vamos pensar aqui, será mesmo? Eu quero que você entenda. Se você entender, você mesmo vai tirar as conclusões. Como é que é feito o diagnóstico? Veja, o diagnóstico é feito através de uma conversa com o paciente, e o psiquiatra, que é o médico que vai fazer o diagnóstico, que é quem pode efetivamente diagnosticar, ele vai procurar ali um conjunto de sintomas que, de uma lista que ele tem, pelo menos 5 a pessoa tem. Aí ele fala assim: depressão. Veja então como é que é isso. Quais são os problemas com o diagnóstico assim? Bom, se você está tossindo e febre, sei lá mais o que, vai lá, faz um exame, eles falam assim: gripe, certo? Ou então Covid, ok? Dá para saber, ok? Não, dengue, ok? Saber. É conclusivo, está lá. Mas o exame, que é feito através de uma conversa, ele envolve alguma dificuldade para você ter precisão no diagnóstico. Então, ele é subjetivo. Quando a gente usa a palavra subjetivo, quer dizer que tem um sujeito que vai ser quem vai definir a coisa. Então, isso é subjetivo. O sujeito, do ponto de vista do entrevistado, ou seja, do paciente. Por quê? Porque, digamos, eu sou um psiquiatra. Você vem aqui e eu vou perguntar para você o que você está sentindo. Você vai descrever do jeito que você conseguir, do jeito que você está sentindo, o que você está achando, como você está avaliando aquilo que está acontecendo com você. Então você pode informar errado? Pode. Você pode não conseguir se expressar bem? Pode. Então tem uma dificuldade aí. E outra, você tem uma outra pessoa interpretando. Ele pode ouvir você e interpretar aquilo de uma forma que não seja a melhor forma?
Pode. Eu estou dizendo de impossibilidades, porque você não tem ali um exame clínico. Tantas enzimas de não sei o que diz que é a tal coisa. Não tem. É tanto a pessoa que fala, quanto a pessoa que ouve, porque o psiquiatra é uma pessoa que ouve, interpreta. Então pode haver uma dificuldade com esse diagnóstico? Pode. Eu só quero que você entenda que é um diagnóstico difícil. Mas as condições que nós temos na nossa medicina, no Brasil pelo menos, né, que eu posso falar, porque eu conheço tanto como que funciona no plano de saúde, como que funciona no SUS, eu posso falar que eu conheço, não estou falando que eu ouvi falar, eu sei como é que é, fui, acompanhei, ouvi. Posso dizer para você, existem algumas condições que dificultam para o profissional fazer o diagnóstico. Se você pensar, por exemplo, em relação ao SUS, eu vou começar do plano de saúde. Vamos imaginar que você tem um plano de saúde, aí você fala assim, não, mas se eu precisasse de um psiquiatra, hoje eu sacava minha carteirinha aqui, né, e ligava para lá. Bom, eu fiz o teste antes de vir para cá, se eu fosse marcar uma consulta de psiquiatria, para mim eu tenho um plano de saúde. Sabe quando que eu consigo um psiquiatra? 11 de novembro. No meu plano de saúde, deve ser ruim, às vezes o seu é bom. Meu plano não é dos piores, não. Então, assim, dificuldade. Essa semana eu fui ao médico, né? Vocês viram, então, com problema de garganta, semana passada não estava nem falando nada, né? Fui ao médico, gente, eu estou toda hora tendo umas coisinhas aí acho que eu estou com baixa imunidade, eu tenho que saber o que é que está acontecendo comigo, eu vou fazer uns exames para saber como é que está a minha saúde, ok? Aí estou aqui, isso aqui é um monte a lista dos exames que eu tenho que fazer. Se Deus quiser, amanhã eu vou lá tirar meio litro de sangue para fazer um monte de exame, tá? Aí eu estava explicando para o médico, olha, eu tive Covid 2 vezes, eu notei uma perda assim no raciocínio, estou achando que o meu raciocínio está mais lento do que o normal. Dentre as coisas que eu fui explicando para ele, tem 2 anos que eu não venho no médico para fazer exames, né? E tudo explicando para ele. Quando eu falei com ele assim, acho que eu estou com uma certa perda assim, no meu raciocínio. Às vezes eu me perco assim no que eu estou falando. Espero que não aconteça hoje para você não ficar aí, né? Viajando. Aí ele falou assim, você está se sentindo deprimido? Eu falei, não. Ele falou assim, porque pode ser depressão. Então eu digo para você, procure um psiquiatra. E se você não conseguir um psiquiatra, porque ele sabe, né? Ele é do plano meu lá, ele sabe que negócio, ele já sabia que só em novembro, né? Ele falou assim, o tratamento é medicamentoso e se você precisar, eu posso começar o tratamento para você. Aconteceu comigo essa semana, gente. Eu falei com a Priscila, aí ela falou, mas olha, com quem que acontece um negócio desse? Justo com você, né? É comigo, irmão. Aconteceu comigo. Então, eu estou dizendo para você, o que está acontecendo? Algumas coisas, porque existe uma dificuldade. A dificuldade qual é? Quem precisa ser atendido por um psiquiatra vai ter dificuldade, ok? Se você pagar, tem dificuldade. Vou falar uma coisa para você aí que é do SUS, mais rápido no SUS, tá? Acompanhei os casos aí, mais rápido, tá bom? O SUS é mais rápido. O psiquiatra você consegue mais rápido, mas desde que você, né? Você passa todo aquele caminho lá, vai no posto, vai no psicólogo, se realmente você precisar, eles vão encaminhar, vai te encaminhando, você vai chegar, mas vai chegar mais rápido do que eu. Chego no plano, tá bom? Então tem uma dificuldade aí, qual que é a dificuldade? Esse profissional atende com muita pressa, porque tem muito paciente. Quando você consegue através do SUS, você vai hoje, ele vai marcar com você de novo daqui a 30 dias. Você fica reclamando do SUS não, viu? Tá muito bom, porque se você for marcar no plano, vai ser 3 meses, dependendo. Você que acha que o SUS é ruim, tá? Então, o que acontece? Ele tem uma oportunidade de pouco tempo para conversar com você, saber da sua vida, entender o processo que você está vivendo e de repente te medicar ou não.
E se ele não te medicar, você, se estiver num processo mais complexo, mais complicado, você pode e ele ficar responsabilizado. Se você fizer uma besteira lá, ele não te deu o medicamento, então na dúvida, medique. Isso é a minha opinião, tá? Segundo a minha observação. Essa parte aqui, eu estou falando da minha opinião. O que eu li aqui não é opinião, os processos como eu acompanho não é opinião, mas isso que aconteceu comigo e como é que eu... Então, o que eu estou dizendo para você, por que eu estou falando isso? Porque nem sempre a abordagem médica é criteriosa e você precisa saber disso. Então, existe a possibilidade de que muitas pessoas estejam sendo diagnosticadas com depressão sem que estejam mesmo doentes? Não vou te responder diretamente, não. Eu trouxe um livro aqui que chama A Tristeza Perdida. Tristeza Perdida. Então, para quem não sabe aqui, essa é a minha área de pesquisa, tá? Eu sou especialista em aconselhamento bíblico, estou fazendo mestrado em aconselhamento bíblico, então eu leio essas coisas, tá? Eu leio isso aqui, tudo, né? Tirei ontem, achei no Google, não. Esse livro aqui chama Tristeza Perdida, como a psiquiatria transformou a depressão em moda. Mas quem que escreve? 2 doutores nas áreas de ciência social e serviço social, mas não são da área médica, mas estão referendando aqui, falando bem do livro, outros doutores, eles são professores de universidade nos Estados Unidos, e outros 2 doutores em medicina, um doutor em medicina, outro doutor em psiquiatria, e estão referendando o livro, falando, olha, a reflexão dele vale a pena. Aqui na página 28 desse livro, ele vai dizer aqui que o seguinte, fala, olha gente, ele não está chutando a canela da psiquiatria, não, nem eu aqui, você vai ver que eu não estou, daqui a pouco eu vou explicar. Ele está dizendo aqui o seguinte, que a tristeza normal pode ser intensa e pode durar mais semanas e ter sintomas que são os sintomas que estão na lista do diagnóstico da depressão. Então, como diferenciar? Ele está perguntando, ele não está xingando ninguém, nem falando que psiquiatria não presta. Ele está dizendo, gente, talvez estejam fazendo a coisa ficar maior do que ela realmente é. Talvez. E aí, vantagens e desvantagens que ele aponta aqui, páginas 34, 38 aqui, de uma preocupação maior com o diagnóstico. Porque nós precisamos distinguir tristeza normal de transtorno depressivo. Por quê? Para a gente não transformar casos normais de tristeza em diagnóstico de depressão. Por quê? Porque existe um estigma. Deixa eu falar para você aqui, cristão não devia ter, mas isso existe na vida, tá? Existe um estigma com a pessoa que é o doente mental. Se você está gripado, o que acontece? Bom, a gente fica longe de você, né? Todo mundo de máscara aí, né? Hoje, mas se você tiver, por exemplo, uma doença do coração, se eu descobrir que eu estou com uma doença do coração, o que você faz? Você aproxima de mim, me presta solidariedade. Agora, se você souber que eu estou com uma doença mental, que é da área da mente, o psiquiatra, tem gente que não vai no psiquiatra, porque tem medo. Aí já tem um estigma. Então, um diagnóstico mal feito, ele pode colocar a pessoa nessa condição. Uma coisa que não devia acontecer de jeito nenhum, porque doença é doença. Mas existe isso aí. Então, diagnosticar com mais precisão devia ser uma preocupação, deve ser uma preocupação. Outra, o tratamento adequado vai depender desse diagnóstico mais preciso. Então nós não podemos ter tanta pressa em achar que nós vamos resolver tudo com um diagnóstico que leva a um tratamento medicamentoso, que foi o que o médico falou comigo. Olha, pode ser depressão, essa coisa aí, e o tratamento é medicamentoso, que de fato também tem medicamento envolvido no tratamento. Então
E aí? Então, vou colocar aqui para vocês, eu estou só comendo pelas beiradas, vocês estão vendo, eu estou dando assim, algumas ideias para você pensar, para depois a gente ir para o texto bíblico aqui, refletir e terminar. Outras questões que envolvem o modelo médico e a fé. Como é que é o modelo médico? O que pensa o modelo médico? Com a medicina diz o seguinte: qual a definição do ser humano para a medicina? O ser humano é um ser biológico, que tem sensações, que tem emoções. E essas emoções podem até dar a ele a ideia de que ele tem uma alma, mas é tudo emoção, porque o homem, ele é só biologia, porque tudo que nós podemos verificar e encontrar nele é aquilo que é biológico. Então, do ponto de vista do modelo médico, o homem é biologia pura. Outra coisa que o modelo biológico vai dizer para afirmar que o homem é biologia pura, assim, nós não podemos detectar nada que possa ser chamado de alma no homem. Se você fizer qualquer exame de qualquer natureza, qualquer investigação, você não vai encontrar alguma coisa que você fala, aqui está a alma do homem. A conclusão desse modelo é que a alma não existe. Não existe uma parte espiritual no homem, existe uma parte emocional. Aí, outra questão, veja, qual que é o problema com a hipótese de nós sermos só corpo? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala assim, se você vai tratar de depressão, isso é com o médico, você tem que tratar do corpo, e isso é lá com o médico, entre o médico e a farmácia, e não tem nada a ver com Deus, com a igreja, com a alma, com a Bíblia, com nada. A Bíblia não tem nada a dizer sobre essa questão. Por quê? Porque pensam que o homem é só corpo. Mas vamos considerar que, se o homem for só corpo, isso gera o seguinte raciocínio. Premissa número 1: o corpo saudável gera emoções, ok? As emoções são geradas pelo corpo, tá? Algumas emoções adoecem o corpo, porque você sabe que pode somatizar e tal, né? As emoções podem adoecer o corpo. A lógica disso é que o corpo saudável faz o corpo ficar doente. O seu corpo bom faz o seu corpo ficar ruim. Tem alguma coisa errada nessa lógica, essa lógica está meio manca. É porque está faltando alguma coisa nessa lógica. O que está faltando nessa lógica? É aquilo que a Bíblia revela para nós, que o homem, ele foi não apenas feito como um ser biológico, mas ele foi feito alma vivente. Então há algo mais no ser humano do que somente o corpo. Ele é corpo e alma, ele é material e espiritual, biológico e espiritual. Essa é a premissa número 1 de quem crê na palavra de Deus. A premissa número 2 é que os problemas da alma interferem no corpo. Quais os problemas da alma, segundo a Bíblia? Qual é o problema da alma? Como é que chama? Começa com P e termina com pecado. Como é que chama mesmo? O problema da alma chama o quê? Pecado. Cuidado, não avança para dizer que eu quero falar que depressão é pecado, não. Não avança para lá, não, que não é essa a minha conclusão, não. Tá bom? Eu só quero que você entenda que aquilo que interfere na nossa vida física e que interfere no nosso mundo, que interfere em todas as coisas, porque que o mundo está desordenado como está, e o ser humano, e o corpo do ser humano, e a vida do ser humano está desordenada por causa do pecado. Então, pecado gera morte. Quem me dá o versículo aí? Qual versículo? O salário do pecado é a morte. Não é salário que você recebe só lá no fim da vida, não. É a consequência, o pagamento natural. A prática do pecado sempre é negativa para você, ela é sempre ruim, ela é sempre uma ação de morte contra você. Então, a conclusão que nós temos, segundo a nossa antropologia bíblica, ou seja, nossa visão de quem é o homem, o ser humano é o quê? Para a medicina ele é uma massa biológica, para nós ele é corpo e alma, para nós ele é. Qual que é a conclusão? O homem pode adoecer tanto física como espiritualmente. Até aí nós chegamos juntos? Então você entende que tem doença da alma e tem doença do corpo, e que pode ser os dois, e que pode ser só um, e que
esses dois elementos do ser humano são atingidos pelo pecado. Então nós não podemos falar em doença somente como uma coisa física. Nós temos que avaliar o que mais tem nessa questão. Sobre o diagnóstico de depressão e antropologia bíblica, nossa maneira de ver o homem segundo a palavra de Deus. Premissa número 1: não há exame laboratorial nem de imagem que indique causa física para a depressão. Sabia disso, né? Já falei no começo. Não tem um exame que fala assim: vamos fazer aqui uma tomografia, porque uma tomografia pode indicar um câncer. Vamos fazer uma tomografia do cérebro. Tem aqui um câncer no cérebro. Pode indicar uma lesão no cérebro. Foi um acidente vascular cerebral. Pode ser, tem avaliar uma imagem, um exame, pode identificar alguma coisa. Não existe nenhum exame que indique depressão. Estamos juntos aí até aí, não é? Pois é. Então, se a premissa número 2, a depressão é uma realidade que não se pode negar, ok? A depressão existe, ela está aí. Qual que é a consequência lógica disso? Se esse problema não é físico, mas existe, até somatiza no físico, provoca reações no físico, se esse problema não é físico, mas existe, ele está localizado em algo que não é físico no homem. O que não é físico no homem? Alma. Ainda que gere resultados no físico, corpo. Portanto, a abordagem bíblica da depressão leva em conta corpo e alma. Nós não dissociamos a alma do corpo. Falar, vai tratar o corpo lá no médico, trata a alma com o pastor. Não tem que tratar a alma, porque isso é um problema de saúde. Ninguém vai me procurar para um problema que é só do corpo. Se você estiver gripado, você tem que procurar um médico. Se você tiver uma lesão, você vai procurar um especialista daquela área que está lesionada. Mas aquilo que não está sendo visto, nós temos a obrigação de considerar o aspecto espiritual envolvido nisso. E se você não levar em conta, você vai ficar manco nesse tratamento. Você vai tratar um lado, não vai tratar o outro, e o resultado não vai chegar. Então, vamos lá, né? A questão se não é detectável, né? A gente não pode detectar a alma não existe. Então, não existiam bactérias antes do microscópio? Não poder detectar é um detalhe da capacidade humana de detecção, não é uma questão da realidade. Então, pastor, é isso mesmo que eu queria ouvir. Você é contra a psiquiatria, você veio aqui para falar que nós não precisamos de psiquiatria. Errado. Eu não vim falar isso aqui. Calma. A medicina tem muito que oferecer. E o meu ponto aqui é apenas que é a nossa primeira lição, que eu quero que você anote e leve ela para casa. Calma. O diagnóstico não é definitivo e nem é o fim do mundo. Um diagnóstico de saúde mental não é nem definitivo, porque um médico me falou. Se eu for acreditar assim rapidamente no que o médico me sugeriu, eu tenho certeza que na melhor das intenções, ele não falou isso para me prejudicar, ele me falou para me mostrar que existe um caminho, porque pensei lá, suspeitou, né? Ele precisava procurar um psiquiatra, mas provavelmente ele não vai conseguir, e ele vai acabar deixando de procurar. E se ele tiver um problema com depressão, ele vai continuar com o problema. Logo, como que ele raciocinou? Seria melhor que ele voltasse e a gente continuasse a conversar, tá entendendo? Não foi por maldade que ele fez uma coisa dessa, nem suspeito disso. Eu só estou dizendo que é muito superficial para ser um diagnóstico. Então não se desespere se você tem na sua vida ou próximo de você alguém com um diagnóstico de saúde mental. Por quê? Primeiro, pode não ser essa coisa toda que às vezes está até no papel, já não tem um laudo, não pode não ser, vamos com calma. E outra, o diagnóstico ele é um começo, e ele precisa ser avaliado com os critérios que a medicina não vai avaliar sozinha. Eu não quero de modo nenhum negar o valor da pesquisa e da medicina, eu quero só que você perceba os limites do modelo médico. E eu quero te convidar a perceber o problema pela ótica da Bíblia, e ela tem mais a dizer, e o que ela tem a dizer são palavras de esperança.
Olha só, antes de mergulhar no que a Bíblia esclarece, porque nosso ponto vai ficar cada vez mais bíblico, né? Hoje está mais informação médica, e vou chegar no ponto bíblico, nós vamos terminar orando, mas vai aprofundar mais ainda nos nossos próximos encontros, dos aspectos bíblicos dessa questão, que nós estamos só arranhando hoje aqui, falando da depressão. Eu quero que você pense o seguinte: um dos primeiros objetivos da psiquiatria, quando o psiquiatra atende você, alguém que está relatando uma tristeza profunda, que possa vir a ser uma depressão, ele quer descobrir se essa tristeza ela não está relacionada a algum evento ou uma situação específica. Porque um evento, um luto, uma perda, uma decepção, uma separação, vários eventos, só se você não for gente, que você não vai sentir um luto, se você não sentir uma perda, numa separação, se você não sentir uma tristeza profunda, se você fracassou nos negócios e ficou endividado e agora não está pagando o que você vai fazer da vida, se você perdeu o emprego e se a sua mulher, o seu marido te deixou, se o seu filho entrou nas drogas, se aconteceu uma coisa assim e só se você não for gente. Então é possível que uma pessoa sinta uma tristeza profunda e ela tenha todos os sintomas de prostração, apatia, a vida dela perde o rumo, ela não quer trabalhar, não quer levantar da cama e tal, e isso não é uma doença chamada depressão, que na verdade o nome correto não é doença, né? O nome correto tá vendo? Eu estou perdendo. Isso que eu estava falando com o médico lá, que de vez em quando o raciocínio falta. Como é que chama? Vocês que estão comigo mais tempo aí, como é que chama? Transtorno. Muito obrigado. Isso mesmo, vocês são bons alunos. Se chama transtorno. Você já sabe por quê, eu não vou explicar de novo. Então, diagnosticar alguém com depressão é algo sério, mas você precisa começar pela área médica. Então deixa eu falar para você aqui. Vamos imaginar aqui que você está me procurando um pastor aqui para um aconselhamento, porque você está com uma tristeza profunda, você não está conseguindo lidar com a sua vida. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa procurar um médico. Por quê? Aí eu vou falar para você por que a pesquisa médica ajuda a gente, e não estou falando de medicamento, tomar medicamento para medicamentos relacionados diretamente à depressão. Olha só, fatores físicos. Não existe um exame que fala, tem depressão, mas existem fatores clínicos que estão relacionados com a depressão. Então aqueles fatores, eles podem levar à depressão. É o seguinte, não tem um exame que diz que a pessoa está com depressão, mas a gente sabe que a depressão existe e a gente consegue saber que uma pessoa está deprimida. Agora, o que leva ela à depressão? Aí nos estudos, algumas coisas que estão relacionadas. Por exemplo, alteração do ciclo circadiano. Quem souber isso aqui, o que é, vem ganhar um prêmio. Alguém sabe o que é isso aqui? Gente, 2 pessoas que sabem o que é isso aqui. Não, vocês não podem, vocês são da família. Vamos falar que é marmelada. O ciclo circadiano, não devo explicar tão bem quanto elas não, mas o ciclo circadiano, ele tem a ver com as variações biológicas do seu corpo durante o período de 24 horas. Por exemplo, você tem sono quando? De noite ou de tarde? Tem gente que tem sono toda hora, não estou falando de você não, eu também vou procurar um médico. Mas assim, o normal é o quê? Sono à noite e desperta de dia, certo? Por quê? Porque o seu corpo, ele vai se adaptando à luz, e aí ele vai regulando você, tanto para despertar, você está dormindo, ele vai passando a noite, ele vai regulando você para despertar, você desperta, aí vai passando o dia, ele vai regulando você para dormir, e você dorme. Isso Deus fez perfeitinho, igual um reloginho. Só que a alteração que acontece nisso, por causa de quê? Provocado por luzes artificiais que confundem o sistema endócrino, provocando cansaço, tristeza e indisposição.
Quem aqui tem luzes artificiais, que usa muito de noite, que fica vendo toda hora, que possa provocar no seu cérebro, sem você perceber, a ideia de que está de dia, quando na verdade está de noite, e perde o sono, e aí você perde o sono, você fala, eu estou com insônia, porque tudo se tem um nome está resolvido, né? Eu estou com insônia, aí estou com insônia, só que aí você não dorme, aí você fica com cansaço, e aí vem uma tristeza, e a indisposição, e aí você fica nesse ciclo, e o sono que não repara, daí a pouco você está triste, vai procurar um médico, está deprimido. Isso acontece, tá bom? Irmã, desculpa, não vou poder parar, eu respondo perguntas depois, tá bom? Quem quiser perguntar depois, eu vou ficar por aqui e respondo, porque para eu chegar pelo menos no pontinho final aqui, tá bom? Desculpa, tá? Então, isso aí, agora os outros eu vou rápido, tá? Estresse, muito cortisol e adrenalina levando ao burnout. Como é que você está encarando as dificuldades da vida aí? Quem é que está levando as cargas? Porque Jesus falou assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas às vezes a coisa não está funcionando assim na sua vida. Você está levando as cargas, você está resolvendo a sua vida, você está correndo atrás, você quer resolver o problema de tudo, de todos e tal, e está aí nessa vida ativa, que você é jovem e está rompendo em fé, mas não é fé, não é coisa nenhuma, é rompendo no braço mesmo, e aí você acha que você vai aguentar até quando? E aí muita gente está aí prostrado, por quê? Porque não consegue regular o estresse, não lida bem com as coisas, e deficiências nutricionais, minerais, nutrientes como zinco, vitamina D, selênio, magnésio, ferro, ômega 3. Então aí tem aquelas pessoas que só vão no médico na crise, e tem uns que não vão nem na crise. Eu estou mais para esse segundo. Você precisa pedir especificamente para o médico, e aí eu vou dizer para você, você que só vai no médico quando sente uma coisa, o médico está lá atendendo sua vida, o médico atende assim, tá? Fulano, ciclano, vai, né? E aí, qual é o seu problema? Então vai, e vem o outro, tá bom? Quantos de vocês já foram no médico e disseram assim: eu quero saber como que eu estou, eu quero saber como é que estão os níveis do quanto há aí desses nominhos todos que vocês têm aí? Quem que já fez isso? Eu fiz essa semana. Se você não faz isso, irmão, às vezes você está com uma deficiência, e eu vou te contar um caso aqui que eu conheci. Uma pessoa estava sempre tratamentos de depressão, tomando medicamentos para controlar a depressão, mas o que acontece? Como eu disse para você, o tratamento é difícil, né? É caro, se você for pagar particular é caro, aí você consegue rápido, mas é caro. Então o que a pessoa fez? Ela foi no médico, o médico receitou, ela tomou, deu uma melhorada, e aí foi melhorando, aí ela, o que eu vou fazer? Eu tenho um médico que é meu amigo, quando eu precisar eu peço ele a receita. Médico amigo, médico não pode fazer isso, né? Mas fazia, eu vi isso, médico mandando a receita para a pessoa, e a pessoa continuou tomando o remédio, por quê? Só que a pessoa tinha um outro problema de saúde, que ela não sabia, mas ficou tomando o medicamento da forma mais fácil que conseguiu. E aí o que deu? O outro problema acabou com a vida dessa pessoa. Então, você precisa ir ao médico, você precisa, assim, não se automedique, você precisa fazer os exames, e às vezes o que você está te faltando é ferro no sangue, trem simples, que custa quase nada, dá de graça no posto. Às vezes você está com anemia, mas você está triste, prostrado, e achando a vida ruim, e se declarando depressivo e tudo mais, e bobear. Se você for no médico aí, ele dá para você um remédio para a cabeça lá, para você melhorar. E aí você toma um remédio e melhora, porque ele regula uns treinos. E aí você não trata o que tem que tratar. Então, inatividade física, sedentarismo, obesidade, acho que não aconteceu com ninguém aqui ainda, né? Só comigo. E aí eu podia fazer um sermão aqui. Você vê que está com pouco conteúdo bíblico essa minha conversa com você, não é? Mas eu podia parar aqui e fazer um sermão com você aqui sobre mordomia do corpo, que nós cantamos aqui,
Nós pertencemos a Deus, não é? Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Seu corpo não é seu, você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Seu corpo pertence a Deus, você é mordomo. Cuide, não zoe com o seu corpo, não estrague o seu corpo, cuide do seu corpo. Se você não está cuidando, você está sendo um mau mordomo. Bom de sermão, não está? Já entendeu? Deu para entender, não precisa mais nada, né? Então, se a gente parar e pensar, irmão, nós não somos de nós mesmos. Já está. O que pode ainda provocar? Acontecimentos difíceis. Compreenda que luto, e aí ele pode desencadear. Veja, a pessoa não está com a saúde bem, não está com alguma outra questão, aí tem uma perda, um processo de luto, aí o organismo não está bem, desencadeia. É uma doença e tal. Tem os motivos, dá para você perceber por que as coisas estão acontecendo. Efeito de medicamentos, consumo de drogas e álcool. É a famosa automedicação do pilequinho, né? Então, assim, eu não estou bem. Todo mundo sabe, isso é massificado. Qualquer filme, seriado que você vê, no momento que o personagem está enfrentando um momento difícil, ele vai refletir na beira de um copo. Ele vai refletir com um copo na mão, com uma garrafa na mão. Era assim, desde que eu assisto filme, é assim até hoje. Então, assim, você tem na sua cabeça que o happy hour é a hora de extravasar e dar uma relaxada. E nessa relaxada, muita gente tem se destruído. Aí fala que crente não bebe, aí aparece gente para fazer altas teologias de que o crente pode beber. Parabéns, teólogo, é mesmo, concordo com você. Mas você vai se lascar e lascar as pessoas ao seu redor. Então, fica com aquilo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Eu fico com as que edificam. Se a palavra diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas encheios do Espírito, então vamos nos encher do Espírito, vamos ficar bêbados do Espírito Santo. Quem topa? Vão encher a cara do Espírito Santo. A TV não vai te proporcionar isso. Você não vai ver pessoas que estão com problemas e que vão para a presença de Deus em oração e buscar a Deus para receber de Deus uma orientação. Elas não vão para a palavra de Deus, não vão abrir a Bíblia, elas não vão orar, elas não vão fazer isso, gente. Elas vão botar alguma coisa na mão, e agora elas já estão deixando outras coisinhas, né? Porque antigamente passava, agora já tem outras coisinhas lá. Já viu, né? Está tudo lá. E você está aí igual a esponja, enchendo a sua cabeça dessas coisas e não quer ficar deprimido. E não quer. Por que é tentador para você? Porque tudo que você viu, que você botou para dentro de você, é isso. Mas graças a Deus que nós temos outra coisa maravilhosa dentro de nós, que chama Espírito Santo de Deus. E foi Deus que fez isso. Então há esperança. Então, irmão, depressivo ou não, refaça os seus exames. Refaça os seus exames. Você está bem? Quem sabe podia estar melhor. Faça os seus exames. Vai no posto de saúde que você consegue. Vai lá. Você vai conseguir uma consulta. Para de falar que é difícil. Olha, eu estou enfronhado em posto de saúde agora, tá? Vou lá toda hora. Aquele povo lá merece um abraço, merece aplausos. Eles trabalham muito bem. Estou falando dos postos aqui da nossa região, que eu conheço. Povo que trabalha bem, não estou rasgando cedo, tenho que falar para vocês. Gente que dedicada, viu? Atende bem. E o povo falando mal lá. O povo já chega reclamando. Você, meu filho, eu uso plano de saúde. Não tem isso que você está tendo aqui rapidinho do jeito que você está tendo? E você está que tudo é ruim, né? Então, desculpa, irmão, você não estava no script, não. Agora, como é que a Bíblia encara a depressão? Tem depressão na Bíblia? Irmão, olha só. Agora no meu reloginho aqui são 20 horas e 40 minutos. Eu vou com vocês até as 21 horas, tá bom?
Vou encerrar onde estiver, tá bom? Então não fica com medo aí, não, que na verdade 20 horas e 43 minutos no meu celular aqui, tá bom? Vou encerrar, mas eu quero dizer para você aqui, ó, Salmo 42, não foi o que nós lemos? E aí a pergunta, tem depressão na Bíblia? Veja aqui, nós lemos, e outra coisa, Salmo 42 e 43, a maioria dos estudiosos acha que são um salmo só. Você vê que não tem um subtítulo. Esse subtítulo que tem no 43 aqui, Desejos pelo Santuário, esse aqui é do editor. Os que são do original são esses que estão em itálico aí, provavelmente na sua Bíblia. Por exemplo, o título do 42 é o Mestre de Canto, Salmo Didático dos Filhos de Corá. Isso aqui está no original, tá bom? Agora A Alma Anela por Deus, por exemplo, não está no original. Isso aqui é o editor da Bíblia atualizado que colocou, não sei qual a versão que você está aí. Então o que acontece? Eu vou ler aqui 42 e 43. Vou ler assim, leitura de locutor de futebol. Mas presta atenção para você perceber. A pergunta é: tem depressão? Esse camarada aqui, o que ele está passando? Será que eu podia dizer? Claro que é uma forçação, né? Porque eu não estou aqui, esse filho de Corá aqui, os filhos de Corá aqui não estão no consultório, né? Para ser consultado, para a gente falar que ele estava com depressão. Eu quero que você perceba nas expressões, se o que ele está descrevendo da vida dele não é uma luta de alguém que está sofrendo com algo que possa ser chamado depressão. Vamos lá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Ele está dizendo aqui que ele chora dia e noite, e que as pessoas ao redor dele estão continuamente dizendo para ele: onde está o teu Deus? Será que realmente, né? Tudo bem que aqui é poesia, né? Então já por isso você já sabe que não é real, que tinha lá sempre pessoas dizendo. Agora, se você já acompanhou alguém que está realmente com depressão, diagnosticado, você vai ver que essa pessoa ela repete coisas negativas a respeito dos outros, que os outros estão pensando, estão falando, estão fazendo, o tempo todo. Ela se sente cercada. Tudo é contra mim. Eles estão dizendo o tempo todo: onde está o teu Deus? É assim que eu me sinto. O teu Deus onde está? E enquanto isso eu choro profundamente. Só eu conheço as minhas lágrimas, dia e noite. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Ele chora também porque ele lembra dos tempos que a vida era melhor, e hoje não é. E hoje ele quer estar na presença de Deus e ele não está do jeito que era. Então ele está totalmente oprimido, e aquela lembrança boa se transforma também em lágrimas, porque ele não está vivendo o que ele já viveu. É o sentimento da perda. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, como é que eu me sinto? Eu me sinto dessa forma. E aí você vê aqui o conflito. Olha só, o verso 6, ele fala mais claramente: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então, ele está dizendo: eu me sinto assim, eu sinto a minha alma abatida dentro de mim. Eu me lembro de bons tempos aqui, as terras do Jordão, Hermon, Mizar, mas ele diz assim: agora parece que eu fui levado por uma inundação, todas as ondas e vagas passaram sobre mim, eu fui arrastado, eu estou sem forças, fui arrastado.
E aí, olha só, ele não está desconectado totalmente da realidade, porque ele diz assim: contudo, Senhor, durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A realidade é essa. E aí vem confissão e súplica: digo a Deus minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Ele vai, confessa a sua situação, mas ele pensa que Deus não está ouvindo. Ele está declarando: por que o Senhor olvidaste? No sentido assim, o Senhor não me escuta. Por que o Senhor não me ouve? Eu estou aqui nesse sofrimento todo, parece que Deus não está me ajudando. Olha como que ele descreve o sentimento dele, verso 10: esmigalharam-me os ossos esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? É aquele sentimento como é que chama aquele negócio do carro lá, gente, que suspende a roda lá? Amortecedor quebrado. Quando o amortecedor está estragado, se você vê o carro parado, está normal. Mas quando você passa num buraco, ele bate lá no fundo, pá! Você vê que o carro, se você for para uma curva, você pode sair e ir para a pinambeira abaixo, porque ele não tem estabilidade. É isso aqui, ele está falando assim: quantas pessoas vêm e falam comigo? Teu Deus não está. É como se eles acabassem comigo, eles esmigalham os meus ossos. Eu não consigo lidar com uma palavra mais. Eu estou arrasado. Eu não tenho defesa. Parece que eu estou bem. Me fala uma coisa, eu vou lá no chão. Porque estás... Irmãos, eu vou parar aqui. Eu acho que eu já cheguei no ponto que eu queria. Você pode observar e ver depois o Salmo 43 também. E é essa luta interna. Ele está em luta. Ele é um crente. Ele está sendo usado inclusive por Deus, inspirado para escrever esse salmo, mas ele está em luta. O que eu quero dizer com isso? Um crente pode viver tristeza profunda e luta interior. Depressão? Leviano eu falar assim, não, porque ele estava deprimido. Eu estou dizendo que esse tipo de sentimento aqui, relatado por uma pessoa diante de um psiquiatra, e com o prazo, o tempo e tudo, poderia ser diagnosticado como depressão. Um crente pode passar por isso? Pode. Porque tem gente que fala que, se for crente mesmo, não vai passar por isso. De onde você tira essa base bíblica? Você não tira, né, irmão? Você supõe. Isso é da sua cabeça. Porque você não vive o problema, aí você diz que o outro, se o outro está vivendo isso, é porque ele não é crente. Se tem uma coisa que nós não temos autorização nenhuma, é de julgar o outro, no sentido de dizer quem é crente ou não. A Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece a árvore, ela diz que nós devemos julgar todas as coisas, reter o que é bom. Sim, nós fazemos avaliações, mas essa questão aí é meio complicada. Então eu quero desconstruir isso aí com você, tá bom? Um crente pode viver luta interior. A depressão é séria, é algo sério, e ela afeta todas as áreas da vida de uma pessoa. Ela afeta a pessoa fisicamente, porque ela causa problemas físicos reais, como fadiga extrema, insônia, perda de apetite, dores e outros problemas físicos. Ela afeta emocionalmente, porque ela causa sentimentos de decepção, tristeza, desânimo, melancolia, prostração, apatia, ansiedade, ira, frustração, solidão, vazio, desilusão, abatimento, desespero, um monte de coisa. Afeta cognitivamente, afeta sua mente, sua capacidade de raciocínio, porque ela substitui muitas vezes a razão pela emoção, e os fatos não são tão relevantes quanto o que a pessoa sente. Ela diz assim: mas eu me sinto assim. Aí você fala assim: mas aqui está tudo bem, mas eu não me sinto bem. Mas você tem um teto em cima da sua cabeça, mas eu não sinto bem. Mas as coisas estão bem, seus filhos, sua vida, seu emprego, está tudo aí, mas eu não me sinto bem, porque a realidade dela se tornou o que ela sente, e isso é um problema sério.
uma perda de coerência entre a realidade e as emoções. E a nossa sociedade está sendo educada para se orientar pelas emoções. Nós ouvimos isso aqui na quinta-feira passada. O pastor Davi Ricker disse aqui a questão da identidade, que a identidade no presente século, as pessoas estão, a sua identidade está sendo derivada do que a pessoa sente, especialmente os mais novos aí, geração Z, geração dos millennials para frente aí, pessoal mais novinho aí, assim, sei lá, 20 anos, mas pô, aí, mais novinho assim, é pessoal daquela banco ali, ó, assim, um banco aí desses que está aí, vários que estão aqui, tem outros bancos aí também, né? Ao invés de ter a sua identidade em Deus, ou naquilo que Deus diz a seu respeito, e nós temos insistido aqui no nosso caminho da restauração, você não é o seu pecado, você não é o que dizem de o que você é, mas você é o que Deus diz que você é, o que Ele fez você para ser, é isso que você é. Então você não tem que ficar dando ouvido. Mas as gerações mais novas e as mais velhas estão aprendendo isso também, a se identificar pelas emoções. Então, se eu me sinto mal, eu estou deprimido e eu brigo com você. Como assim que eu não estou? Eu estou falando que eu estou. Pronto. Eu brigo até com o médico, falo, me dá o remédio. Então, a realidade foge a essa pessoa. E comportamental leva ao abandono de responsabilidades e inatividade. A pessoa fala, então já que estou no buraco, então não vou fazer mais nada. E aí abandona as suas responsabilidades. Aí, para terminar aqui, eu quero focar em algo para nós orarmos. Aqui você precisa prestar atenção. 3 tipos de tristeza que a Bíblia revela para nós. A Bíblia trata de 3 tipos de tristeza que são capazes de gerar pecado e destruição. E aqui eu não estou falando só de depressão. Essas tristezas levam para a depressão. Pode também. Você vai ver aqui o que leva e o que não leva. Mas eu quero dizer que se você não prestar atenção, essas tristezas aqui vão levar você ao pecado, e o pecado vai gerar morte na sua vida. Vai gerar destruição em áreas da sua vida. Onde o pecado se instalar, se você deixar o pecado se instalar na área afetiva, dos seus relacionamentos, é lá que você vai ser destruído. Se você deixar nos seus negócios, lá você vai ser destruído também. Onde você deixar, você substituir o padrão de Deus pelo pecado, é ali que o diabo vai entrar e vai fazer festa. E não é nem a culpa do diabo, não. Você mesmo, o diabo chega, você já estragou o negócio. O diabo fala, poxa, pediu oportunidade, vem aqui para estragar a sua vida, você mesmo já estragou, né? O diabo só leva a fama, mas você mesmo complica. 3 tristezas, primeiro, tristeza normal, que é luto ou perda. Neemias, por exemplo. Neemias, homem de Deus, pregamos aqui o livro de Neemias todo. Qual que era a de Neemias? Neemias estava triste por quê? Porque a cidade dos seus pais, Jerusalém, estava destruída. Neemias estava destruído? Não. Ele estava bem? Ele estava bem. Ele estava arrasado porque ele não conseguia sair de casa, chorando e tal? Não. Mas ele estava triste, muito triste, a ponto até de fazer alguma coisa em relação àquilo que o entristecia. Mas era uma tristeza com um fato concreto. A cidade dos seus pais, a Jerusalém, estava destruída. E ele estava triste. E o rei perguntou para ele, o que é que está acontecendo? Só pode ser coisa de coração. Você nunca esteve triste na minha presença. Por que você está assim? E ele fala, a cidade dos meus pais está destruída. Como é que eu não estaria triste? Normal, irmão. Normal. Nós podemos nos entristecer? Sim, porque tem um negócio, crente tem que ficar só rindo. Não, a gente entristece. Jesus chorou, existem motivos para a gente chorar. Não significa que isso vai acabar com a nossa vida. Pelo contrário, pode até botar a gente para frente. Uma tristeza, uma decepção pode colocar você para frente, pode levar você a tomar decisões importantes, botar você para frente. Então essa tristeza normal tem na Bíblia. Agora existe uma outra tristeza que a Bíblia fala, que é a tristeza segundo Deus. Porque a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então o que é essa tristeza segundo Deus? É quando você está sentindo culpa por alguma coisa. E se você for conversar com o mundo vai dizer que a solução para a culpa é parar de sentir culpa.
É você racionalizar que, afinal de contas, que se lasque para lá. O Roberto Carlos já cantava isso lá. Que tudo mais vai para o inferno. Problema, não quero saber de mais nada. O mundo ensina isso. E você, bobear, você canta. Acho que ninguém canta Roberto Carlos assim, não, né? Tantas coisas já. Mas, tristeza segundo Deus, culpa. A culpa não é resolvida na base do esquece com Deus. A culpa é resolvida lá conforme está no livro de Tiago. Está alguém feliz? Cante louvores. Está alguém triste? Faça oração. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração. E a oração da fé salvará o enfermo. E se tiver cometido algum pecado, serão perdoados. Muito pode a oração do justo, muito pode possui-eficácia a oração do justo. Eliezer, nossa, orou. Confessai, pois, os vossos pecados. Confessai, pois, não acabou o assunto, não. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para seres curados. A culpa precisa ser tratada, é preciso haver confissão da culpa, e às vezes não é uma questão só de confessar a Deus, às vezes você vai precisar da ajuda de alguém, para você, não para você ser perdoado, veja a diferença. Há quem diga que você precisa confessar para você ser perdoado. O texto não diz que é para você ser perdoado, diz que é para você ser curado. Às vezes as pessoas gostam de ir lá confessar para o psicólogo, até se sente aliviado. Mas a questão é você confessar, assumir o seu erro e reparar, na medida do possível, aquilo que você fez, e aquilo que não tem reparo, é reparado na cruz de Cristo, com o perdão de Deus. Portanto, a solução final para a culpa é na cruz de Cristo, é no arrependimento. E aquele que confessa aí, deixa de duas formas. Ele deixa porque ele deixa aos pés da cruz, e ele deixa porque ele abandona o pecado, porque é uma decisão de não voltar mais para aquele buraco de onde ele saiu. Então, se você está triste, e no fundo você sabe, se você for puxar um novelo de lã, você vai ver que começa aquilo com as culpas pelo seu pecado, pelas atitudes que você teve. Você precisa tratar isso na presença de Deus, você precisa pedir a Deus perdão pelos seus pecados, você deve conversar com alguém que seja uma pessoa madura na fé. Por isso que a Bíblia recomenda os presbíteros da igreja, e para que ele possa te ajudar a compreender o que é que você está vivendo, e para que você possa passar esse negócio a limpo, sabendo que a esperança está no perdão que você tem em Cristo. Mas faça isso. A tristeza segundo Deus, você vê isso lá em Davi. Davi estava lá escondendo o seu pecado. Como é que ele estava? Enquanto como é que é? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, eu senti que estava apodrecendo por dentro. Parei com isso. Mas parou também, né? Porque Deus tem misericórdia. Chega o profeta com o dedo no narizão dele e fala: você que é o culpado. E ele fala: por quê? Pequei. Aí começa a restauração dele. Então a restauração, a questão da tristeza segundo Deus, ela leva ao arrependimento. Então você que está triste segundo Deus, comece a ficar alegre, ainda que você tenha que ficar triste mesmo. Ó, complicado, né? Porque é segundo Deus, e o objetivo de Deus é produzir arrependimento e mudança na sua vida. Então Deus está trabalhando na sua vida. Você tem arrependimento, Deus está trabalhando, tá bom? Segundo. Agora a terceira, que é a tristeza segundo o mundo, que é um descontentamento com a provisão de Deus. Isso aqui é algo terrível. Exemplo disso, Acabe. Quem era Acabe? Estou terminando, nós vamos orar. Acabe, rei de Israel. Cara de Israel, rei de Israel, deve ser até salvo, né? Deve ser um homem de Deus. Não era. Era um homem ímpio, era um homem que tinha nada com Deus. E Acabe, não bastando ser rei, não bastando ter suas terras, olhou para uma vinha que tinha do lado da sua, a vinha de Nabote, um sujeito com o nome que você pode dar para o seu filho, se você tiver um, e ele
falou assim: ô Nabote, eu gostei de sua vida, eu quero comprar. E o Nabote falou: não, de jeito nenhum, não vendo, de jeito nenhum, isso aqui é da minha família, dos meus pais, a herança que nós recebemos, não posso fazer isso. Você vai me desculpar, sou rei, mas isso eu não posso fazer. Foi embora para casa, deitou na cama, não levantava, não comia, ficou lá, aquela coisa. Aí veio a mulher dele, que era não prestava de jeito nenhum, mulher, o capeta da mulher. O que é que está acontecendo? O que você está passando? Nabote? Deixa, a mulher foi lá, uma treta lá, matou o Nabote, roubou a vinha, e ficou alegre. Irmão, perversidade, cuidado. Você está triste, na verdade, é porque você está revoltado com o que Deus te deu. Você está triste porque você não tem a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, o filho dos seus sonhos, a mulher dos seus sonhos, o marido dos seus sonhos, o não sei o que dos seus sonhos, a viagem dos seus sonhos, a piscina dos seus sonhos, não sei o que dos seus sonhos, os seus sonhos, né? Não tem fim. A Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. Pode te dar o que você quiser, que não vai bastar para você. Seu problema é o problema de Raquel. Raquel é aquela mulher que era estéril, mas ela não, o problema, ela tinha tudo. Tinha um marido que amava, a vida estava arrumada, estava tudo tranquilo, mas ela falava: dá-me filho, senão morrerei. O marido dela falou: calma, o que você está falando, mulher? Você está doida? Caso estou no lugar de Deus, se não te deu filho. Não, me dá filho, senão morrerei. Deus deu ela um filho. Ela segura o menino no colo, o que ela fala? Dei o Senhor outros filhos. Nem parece, ela fala: dei o Senhor outros filhos. Fica lá, Raquel. Ela teve um segundo filho. Sabe o que aconteceu com ela? Morreu no parto. Porque Deus não está te dando, às vezes, está te preservando. E ela ficava lá xingando Deus, falando que ela não tinha. Cuidado, porque isso aqui, irmão, o que eu tenho que falar com você aqui, para ser bem sério mesmo assim, é: arrependa. Talvez você não seja crente, talvez você seja um idólatra ou uma idólatra, porque se a sua vida não pode ser feliz, se você não tiver isso, isso é um ídolo. E aquele que adora os ídolos, ele não adora a Deus, porque Deus não aceita meio, nem 99%. Ele diz que a glória dele não divide com ninguém. Então, se você ama alguma coisa a ponto de você estar triste e prostrado, revoltado, porque Deus não te deu, você está precisando conhecer o amor de Deus e saber que Deus é muito mais do que qualquer coisa nesse mundo. Você precisa conhecer o que é alguém ter tudo e deixar tudo e ir para a cruz. Isso você precisa conhecer, o Evangelho de Jesus Cristo. Você tem que saber o que é o sangue de Jesus, que não é uma coisa para você ficar gritando aí para resolver seus problemas. É um sangue derramado na cruz em favor de gente que não merece, dentre as quais você e eu. A questão é que eu já reconheci a minha revolta, já reconheci os meus problemas, meus pecados, já pedi perdão a Deus, estou ainda num caminho chamado santificação, no qual estou procurando corrigir minha vida, e você tome rumo logo, entra para esse caminho logo, entrega a sua vida a Cristo logo de verdade, porque você está se enganando, achando que você é crente, você é evangélico, ou seja lá qual for, você tem uma religião, você não é crente, porque o crente vive pela fé, e ele confia em Deus, e ele tem gratidão no coração, porque quando ele olha para a cruz, ele fala: eu não mereço nada, tudo na minha vida é lucro, tudo na minha vida é lucro, diante da cruz de Cristo. Então é isso que nós precisamos, e esse, irmãos, é o começo da nossa conversa. Nós começamos a conversar. Na próxima semana eu quero falar com você sobre superando fardos injustos. Superando fardos injustos. Porque você está às vezes passando, e eu estou falando assim para você como se todos aqui, mas às vezes não é você alguém que você vai ministrar na vida dessa pessoa. Às vezes é alguém com quem você convive, você está sendo preparado para anunciar o Evangelho para essa pessoa. Então, assim, fardos injustos. Nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Nós vamos falar, aí eu vou falar um pouco mais sobre depressão leve, depressão moderada, depressão severa, como identificar,
reações erradas em relação à tristeza ou depressão, reações corretas quando você está enfrentando isso, e a gente vai caminhar um pouco mais para a gente crescer nesse assunto, tá bom? Eu posso te convidar para ficar de pé? Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos e pensa aí na sua vida o que você ouviu hoje, especialmente nesse final. Tristeza normal, irmão, está passando luta e está triste, mas está na fé. Glorifica a Deus, porque a nossa esperança, sabe qual é? A grande redenção, na consumação de todas as coisas, quando nós seremos transformados. Então você está passando doença, você está passando tribulação financeira, você está passando luta com pessoas, tem pessoas falando com você que você está quase naquela do salmista lá, quase que estão esmigalhando seus ossos, porque estão falando contra você. Está passando isso, irmão, mas está na fé. Sua esperança é a esperança final, não é só resolver o problema agora não, que Deus te dê a graça de ver o problema resolvido agora, mas eu estou dizendo para você que ninguém pode tirar aquilo que você já tem, que é Cristo Jesus, que é o nosso encontro final com Cristo. Isso aí é o melhor de tudo. Você está passando a tristeza segundo Deus, precisando reconhecer seus pecados e arrepender e mudar de vida, irmão, é a palavra de Deus hoje para você. Se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçam os vossos corações. Tenha esperança, porque se você está sentindo culpa, é porque Deus está tratando com você, porque a Bíblia diz que Deus, Ele trata com filhos, e Ele inclusive Ele açoita os filhos, mas se estáis sem correção, diz a Bíblia, é porque sois bastardos e não filhos. Então se você está aí com o coração sendo constrangido por Deus, por causa do pecado, resolve a sua vida, não espere Deus endurecer com você não. Não espere, escuta o que eu estou te falando aqui, não espere Deus endurecer com você. Está escondendo pecado? De quem? Irmão, de mim que não é, porque eu sou um pecador como você. Se você pedir ajuda, eu vou te ajudar. Agora de Deus você não esconde, e se você está brincando com Deus, Deus vai pegar você na curva, vai pegar mesmo. Qual é o pai que não repreende o filho? Se você é filho, irmão, você vai sofrer aí, viu? Vai passar. O que não precisa passar, porque pai não tem prazer em bater em filho, não. Mas se precisar. Agora, se a sua tristeza é segundo o mundo, se você tem sido uma pessoa ingrata, e quem sabe até hoje você estava confiando que eu estou buscando a Deus porque eu quero tal coisa, que Deus vai me dar. Eu, inclusive, estou meio aborrecido, sou dizimista fiel, sou isso, aquilo, e Deus ainda não fez. Você está no evangelho errado. Deus não é um empregado de ninguém não. Deus é o Criador de todas as coisas, fez o universo. Você é um pecador, Ele ainda assim te amou, entregou Jesus Cristo para morrer por você, e se você crer, você passa a ser filho, e você vai conhecer o que é o amor de Deus, o que é ser cuidado por Deus, o que é ter alegria dele. Então essas são as orações que a gente precisa fazer agora. Ora o que você precisa orar. Senhor Deus, eu peço ao Senhor graça diante desse assunto que nós refletimos nessa noite, e da necessidade que nós temos de ser transformados pelo Senhor. Ó Deus, nós oramos pelas pessoas que eventualmente estão tristes aqui nessa noite, porque estão enfrentando dificuldades, talvez uma tristeza normal. É normal estar triste, porque tem problema em casa, tem problema na família, tem problema no trabalho, tem problema no estudo, tem desafios que não foram vencidos. Senhor Deus, mas que nessa tristeza ninguém aqui seja ingrato com o Senhor, e ninguém venha a esmorecer, Senhor Deus, mas que todos nós tenhamos a esperança, Pai, que seja abençoados agora com a solução do problema, ou ainda que o problema persista, a gente nem venha vencer esse problema em si. O maior de todos os problemas, Senhor, foi vencido na cruz do Calvário, quando o Senhor nos salvou ali naquela cruz. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor agora, meu Deus, pedimos graça e misericórdia, Deus, sobre aqueles que estão incomodados com o pecado, Senhor Deus, que quando ouvem uma mensagem como essa, eles tremem, Senhor Deus. Que o Espírito do Senhor conduza para que façam aquilo que tem que fazer. Quando o Senhor disse a Judas, faça aquilo que você tem que fazer, ele fez o pior, Senhor. Mas essas pessoas são filhos, eles vão buscar o Senhor e vão se reconciliar com o Senhor.
Eu sei que o Senhor não abre mão daqueles que o Senhor disse que aquele que fosse até o Senhor de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora. Eu sei que o Senhor não tem nada de lixo, o Senhor não joga ninguém no lixo. O Senhor quer tratar com essa pessoa, com essa vida, então faz esse milagre, Deus, na vida dessa pessoa. Quanto àquele, Senhor Deus, que talvez nessa noite ouviu a palavra e está entendendo pela misericórdia do Senhor, que precisa de mudança, Deus, que talvez estava entendendo errado o Evangelho, que andava pecando contra o Senhor, reclamando da vida, Senhor Deus, que seja restaurado, Pai. E aquelas pessoas que devido, Senhor Deus, a tempos passados aí, situações que se acumularam, pecados não resolvidos, situações da vida, várias coisas que aconteceram e chegaram ao ponto de estarem realmente doentes, Pai, precisando de medicação, precisando de acompanhamento. Deus, que o Senhor levante cada uma dessas pessoas, que eles possam perceber, Senhor Deus, que o Senhor está lá nesse vale com ele, com ela também, que o Senhor está lá trabalhando e levantando, Senhor Deus. O Senhor é quem promove a cura, não há limites para o Senhor. Que o Senhor possa começar a gerar um novo sonho, uma nova perspectiva, uma nova vida ali, Senhor Deus, e que nós, ó Deus, que eventualmente estamos ao lado de pessoas assim, sejamos usados pelo Espírito Santo do Senhor, ó Deus, como estamos falando nessa semana, com esse poder da ressurreição, Senhor, o poder do Espírito do Senhor, nós sejamos usados nesse poder, nessa autoridade, ó Deus, com a palavra viva do Senhor, para trazer esperança e vida onde só existia morte, que haja vida manifestada pelo Senhor. Que o Senhor faça isso, Deus. Nós cremos no teu poder e é por isso que nós oramos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todo o que é do povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Segue firme aí com a gente, tá bom? Divulga aí, a gente tem aí no Facebook essa mensagem gravada. Se a gente conseguir, a gente vai colocar lá no YouTube, mas está demorando um pouquinho para chegar no YouTube. Mas divulga aí para alguém que você acredita que possa ser abençoado, e traz essa pessoa na semana que vem, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.